Olá, seja muito bem-vindo. Você que está conosco já, nos apoiando no canal, você também que está chegando, fique à vontade. E eu quero trazer nessa noite um assunto que, na verdade, ele não tem sido de alegria, ao contrário, ele tem mexido muito com as emoções de muitas pessoas, que é justamente o caso de Sara Mariano. E a pergunta é, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com ela? Queridos, eu vou começar dizendo o seguinte: se o soldado ele é chamado para a guerra e o general chega para ele e diz: você precisa colocar o capacete, colocar o coturno, colocar a sua roupa camuflada, você precisa colocar toda a sua munição nestada na sua cintura. E se você não faz isto, você, claro, está correndo o risco de morrer em plena guerra. E eu vou trazer um versículo que ele nos fala justamente sobre isso, que ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Isso é muito difícil, sabe, tratar do assunto que está sendo colocado como pauta aqui. Porque, na verdade, nós acabamos de ver, a palavra de Deus nos convida, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos chama aqui, justamente a nos posicionarmos tomando posse das armaduras que Deus já nos deu. Esse capítulo, na verdade, ele se estende, ele vai falando de quais são essas armaduras. O que é que você precisa trazer justamente para a tua vida para que você possa vencer na hora que o inimigo quiser, né, se vingar de você. A obra que a nossa amada fazia era uma obra onde ela era usada para a libertação de vidas. É o tipo de obra que se chama obra de libertação. E evidentemente que o adversário ele não quer ninguém nessa posição. Você que está fazendo a obra, você justamente não seja pego da mesma forma, né? Ou seja, não seja molestado pelo adversário, depois de estar se deixando usar pelo Senhor para abençoar outras vidas. Nós podemos ver aqui nessa questão o seguinte: se o general ele chama o seu soldado e ele é convocado para a guerra, né? Mas aquele soldado ele não toma posse das armas que já foram dadas para ele poder guerrear, o que vai acontecer com este soldado? Ele corre o risco justamente de cair no meio da guerra. Porque, queridos, na verdade, Sara ela tinha uma pureza muito grande. Até a sua face transparecia isso. Né? Muitos estão tentando, inclusive, macular a imagem dela, mas, e graças a Deus que aquele que se pronunciou, né, não vou mencionar nomes, ele simplesmente se colocou apenas na posição de amigo. Não existiu, segundo ele, nenhum relacionamento mais profundo. E assim, independente do que ela fez ou deixou de fazer. O que Deus me mostra, e que inclusive aconteceu comigo, algo parecido, só que graças a Deus não chegou à intensidade do que aconteceu com ela. Eu terminei vendo o meu casamento indo por água abaixo, porque logo quando eu me casei, passados 2 anos do casamento, nós fomos auxiliar em uma congregação. E quando chegamos lá, e eu me vi justamente em uma situação onde, assim que eu cheguei lá, eu engravidei. O fato de eu ter engravidado, eu não podia jejuar, né? Porque uma mulher grávida, ela não convém que ela jejue, até porque ela vai ter perda de minerais, evidentemente, e o bebê precisa desse mineral tanto quanto a mãe. Na segunda situação, eu estava já amamentando, e foi todo o período que o inimigo utilizou-se para justamente minar as minhas forças e me levar, inclusive, a uma depressão, como eu já mencionei aqui, em um outro vídeo, né? E, queridos, o que é que eu quero dizer com tudo isso? O que o Espírito de Deus me fez ver a respeito de Sara Mariano é o seguinte: ela estava vivendo uma vida de tantos conflitos, de tanta frustração, que ela já estava fazendo a obra por tabela.
E esse é que é o perigo. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que faz a obra do Senhor negligentemente. E não é por causa de Deus, não é por causa dele próprio que ele fala isso não, queridos. Aqui o Espírito Santo de Deus está alertando sobre nós não fazermos a obra de qualquer jeito. Por quê? Não é que ela estivesse fazendo de modo relaxado, não, muito pelo contrário, ela tinha uma seriedade muito grande. Porém, essa negligência que está falando aqui é quando eu deixo de tomar essas armaduras sobre mim. E uma pessoa que ela se encontra, ela tinha uma alegria, que aquela alegria era algo peculiar dela. Só que sabe Deus como é que ela ficava quando estava dentro de casa. Quando estava só ela, ali a filha e as quatro paredes. Só Deus é quem sabe. Quantas lutas essa mulher não travou e quantas lágrimas ela não derramou até chegar ao ponto que chegou. E a mulher, quando ela está abatida, ou o servo de Deus, quando ele está abatido, ele não tem muitas vezes condições de reagir, até mesmo de se portar do modo que ele precisaria se portar. Então acredito que o fato de Sara Mariano estar se sentindo tão fragilizada, estava fazendo ela fazer a obra porque ela sabia fazer. O Espírito Santo de Deus estava ali com ela a cada culto que acontecia, até porque nos momentos do culto normalmente tem intercessores. Mas e depois que termina o culto? E nas quatro paredes? Será que ela estava conseguindo levar uma vida de oração? Será que ela estava conseguindo jejuar como deveria? Porque a intenção do inimigo, amados, é justamente desestabilizar aquele que faz a obra. A intenção dele é fragilizar de tal modo que a pessoa, ela chega até muitas vezes a um ponto em que ela começa a empurrar a situação com a barriga, e foi o que eu fiz. Eu comecei a empurrar a situação, né, achando que Deus iria fazer um milagre no meu casamento a qualquer momento, porque eu também estava frustrada já, muitas coisas já estavam acontecendo, como eu creio que estava acontecendo com ela. E ela, na sua pureza, imagino que ela pensou: Deus vai agir em meu favor porque eu estou fazendo a obra. Mas é justamente porque você está fazendo a obra e porque Deus já alertou, é que nós precisamos justamente nos posicionar em vigilância. E não aceitar, e não abrir brechas, não abrir legalidade, para que o inimigo justamente venha com as suas armas destruidoras. E ela, na sua pureza, como eu acabei de falar, provavelmente ela nunca imaginou que esse homem fosse chegar às vias de fato. Como ele ameaçava já, né? Ela provavelmente imaginou: não, jamais, eu não creio. Ou seja, um homem com o qual ela conviveu anos. Então, amados, é complicado, é muito difícil, sabe? O inimigo, ele costuma distrair, para através dessa distração ele poder chegar ao ponto da destruição. E lamentavelmente, hoje não temos mais ela entre nós. E eu sei que não só sou eu que lamento, mas muitas pessoas até têm lamentado. Mas fica o alerta para aquele e para aquela que faz a obra do Senhor. E isso aqui não é para gerar medo em você, porque quando aqui a palavra de Deus ela nos diz justamente no versículo 13: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. O que é que isso aqui quer dizer? Que quando eu de fato estou posicionada nessa guerra espiritual, de um modo que eu estou atenta ao que Deus fala, eu estou com a minha mente ligada ao Espírito Santo, né? Ligada àquilo que o Senhor Jesus quer nos falar. Quando eu estou nessa posição, Deus mesmo, ele faz com que aqueles pensamentos que vêm para nos tirar da posição, eles não dominem sobre nós. E se eu preciso jejuar, eu irei jejuar. Se eu preciso orar, eu irei orar, porque eu vou passar por cima da minha condição humana. É fácil isso? Não é não. Mas na dependência de Deus é que nós vamos ser vitoriosos. Então, queridos, vamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus tem falado. E vamos fazer sim a obra do Senhor. Você que ainda não tomou uma decisão junto a Cristo, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Não perca, não demore, porque o Senhor Jesus está voltando. Deus conta contigo para que justamente mais vidas venham se render a Ele. Em nome de Jesus, vamos vigiar.
Porque começando pela vigilância, as demais coisas a gente vai conseguir pôr em prática. Então que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando, nos capacitando. Que nós estejamos em vigilância entendendo que tudo aquilo que se levanta contra nós não é vindo de seres humanos, mas é o nosso adversário, aquele que não quer nos ver prosseguindo, não quer que nós estejamos nessa caminhada resistindo a ele. É contra ele a nossa peleja, não é contra o ser humano que está do nosso lado. E que o Espírito Santo de Deus nos capacite nesta peleja, em nome de Jesus, e nos dê vitória para a glória de Jesus.